Eu tenho certeza que você já teve alguma crise existencial. Digo não porque eu espero e torço para que isso aconteça com você, mas porque na nossa condição de seres humanos não tem como não ter. Parando para pensar também que a gente vive num mundo capitalista, é tão fácil a gente se perder, porque a gente cresce com uma série de informações e protocolos, né. Então se você nasce menino ou nasce menina, você já é enfiado em um monte de concepções de gênero, de quem você deve ser, como que deve ser a sua vida. Se você é mulher, você vai ter que casar e ter filhos, e ser feminina e ter uma vida específica. Se você é homem, você não pode chorar, e aí você são coisas que desde novo a gente é bombardeado, não só no sentido do gênero, mas no sentido também da nossa sociedade, né. É uma crença muito grande de que a gente precisa casar, ter filhos, trabalhar em um lugar estável o resto da vida, para daí se aposentar, como se precisasse de uma estabilidade, muito grande, né. E eu entendo que, assim, hoje em dia as gerações atuais não passam tanto por esse tipo de modelo. Porque com o avanço, né, da humanidade, das tecnologias, tudo isso mudou muito. Mas o que eu quero dizer é que para gerações mais antigas, e me incluo nisso, eu vejo a crise existencial que vai surgindo dos 30 para cima. Porque a gente cresceu justamente nesse modelo, com essa crença de se eu me dedicar, se eu trabalhar duro, eu vou conseguir ter uma vida estável, eu vou conseguir um emprego que vai fazer eu me sustentar e sustentar a minha possível família, se eu quiser. Então a gente cresce ouvindo que se você estudar, você consegue chegar lá. E não que não seja possível, é possível, mas não é uma certeza, não é uma promessa. Então, eu vejo pessoas da minha idade ou mais velhas muito frustradas por ainda não ter chego onde gostaria, por ainda não ter alcançado o que foi prometido para elas que elas alcançariam. E aí isso dá uma crise existencial enorme, porque como assim? Eu fiz tudo certo, eu fiz tudo que estava no protocolo e eu não estou feliz, ou eu não estou vivendo a vida que eu poderia estar vivendo, ou ainda estou vivendo com os meus pais, ou não tenho um bem, não tenho um carro, não tenho uma casa, né. Então isso vai fazendo você questionar, né, e tem dados e estudos mostrando que as nossas gerações, dos millennials para cá, são as gerações mais pobres comparado aos pais. Se você parar para pensar ao redor, e comparo com a minha geração também, muito dificilmente hoje em dia a gente consegue comprar um carro logo de cara, porque o valor do carro popular tá um absurdo. Comprar um terreno hoje em dia é muito caro, construir uma casa, comprar uma casa, os patrimônios têm ficado cada vez mais caros. E a gente não vai conseguindo acompanhar na mesma medida, né? A nossa economia também acaba não acompanhando. Então, vai gerando essa frustração enorme, né, porque a gente para pensar: "Nossa, na idade dos meus pais eles já estavam casados, eles já tinha casa, já tinha carro", né, então por mais que eles tenham batalhado bastante, eu sei que tem muitos pais que, batalharam muito, assim, inclusive os meus, para poder alcançar e construir muitas coisas, era uma realidade diferente. E aí foi nos ensinado que como eles batalharam e conseguiram, que se a gente batalhasse, a gente conseguia também. Eh, então, quando eu vejo e as pessoas vêm até a mim: "Olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque eu não consigo", e aí isso eu entendo essa frustração e essa angústia. Ainda mais porque, como eu comentei, as gerações mais novas, elas não vivem mais esse modelo, porque ao longo de como as coisas foram avançando, hoje em dia a gente tem uma gama enorme com a internet, com a globalização, principalmente de trabalhos não convencionais também, né. Eu, por exemplo, atuo em home office. Muitos anos atrás, um psicólogo trabalhar em home office, isso nem existia, não era uma coisa pensável, né. E eu também sei que tem muitas pessoas com trabalhos não convencionais hoje em dia, digo, de influencers, pessoas que trabalham com finanças, eh, jogadora de LOL, poker, essas coisas todas que rende, né, e é uma realidade muito diferente dos familiares anteriores, né. Então acho que isso é muito legal, porque abrange várias coisas
e tira esse peso, essa visão de que tem que ser um concurso público, né? Tem que ser uma coisa programada para sua vida. Então, nesse sentido, é muito positivo. Só que, ao mesmo tempo, é tanta informação e tanta possibilidade que, se você já está numa crise existencial porque você não conseguiu alcançar esse protocolo específico que você cresceu ouvindo, quando você olha para o outro lado e tem tanta coisa, tanta opção, e principalmente se você segue as pessoas nas redes sociais, você vê elas vivendo tantas coisas, tipo, tem uma pessoa lá em Paris, outra que está trabalhando na China, e aí outro que construiu o próprio negócio, está milionário, e aí isso vai causando uma angústia enorme, porque você fala, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei onde eu estou, eu não sei porque eu não consigo construir minha vida, construir minhas coisas, e eu vejo as pessoas alcançando. Então, o que eu faço? Né? A gente acaba ficando maluco, acaba ficando extremamente preso nesse limbo de sentir que a gente está sozinho nisso, que é só a gente que não consegue alcançar. E isso é muito perigoso, porque gera uma dimensão, uma sensação de deslocamento, de desajustamento comparado à sociedade, comparado às pessoas ao redor. E isso vai fazendo muitas vezes o indivíduo se sentir mais deprimido, por não estar conseguindo acompanhar as demandas, não estar conseguindo acompanhar o que ele deveria ter alcançado em tal idade. Então, eu gosto muito de chamar atenção para esse tipo de percepção. Eu entendo que as gerações mais antigas, às vezes, podem olhar e falar assim: nossa, é só você trabalhar, é só você organizar, né? Na minha época era assim que funcionava. E de fato, na época deles era assim que funcionava. Né? Então, eu entendo que também pode ter essa dimensão de, mas é uma geração mais frescurenta, né? Porque eles têm muito mais recursos do que a gente teve que batalhar muito do zero. Então, assim, é muito admirável o que lá atrás eles conseguiram construir com os recursos que eles tinham. Mas a nossa geração não é porque a gente tem mais informação e mais recurso que a gente sabe o que fazer com isso. Porque ninguém ensinou, porque isso não existia antes. Então, você vê que são crises diferentes para gerações diferentes. Talvez gerações anteriores não entendam. E isso também vira um peso muito grande, né? Porque eu atendo pessoas que estão nesse tipo de crise existencial e a família fica confusa de como assim? É só você fazer de tal maneira, eu não entendo porque você não consegue. E aí você pensa, se você não está conseguindo seguir o protocolo, se tem essas pessoas nas redes sociais que você vê que estão vivendo a vida intensamente e ainda tem essa pressão familiar, então assim, são vários fatores para a pessoa deprimir de fato, para entrar nesse limbo existencial de qual que é o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu não consigo alcançar as coisas? E aí que a gente precisa ter esse cuidado muito grande, porque a ideia da gente não conseguir alcançar o que a gente gostaria tem todos esses fatores por trás. Todos. E não é no sentido para a gente. Então se é assim que funciona, se eu estou perdido e tem tantas outras coisas acontecendo e eu não consigo alcançar elas, então é isso, a vida é assim e eu sou um fracasso, não tem o que possa ser feito. Não. A gente precisa ter esse olhar crítico para tirar o peso do indivíduo de que assim, nossa, calma, eu não estou conseguindo, porque não é tão simples assim. Tem inúmeras coisas por trás. Mas o que a gente faz no processo de terapia é justamente entender os desafios para aquela pessoa e entendendo com os recursos e as limitações dela, né, o que, que ela pode fazer a respeito, como que a gente pode construir o caminho dela dentro, né, do que for possível. Então, muitas vezes não vai ser possível alcançar assim, dentro do prazo que você gostaria, o que você gostaria, mas ir entendendo as suas possibilidades. Então, assim, eu queria ter um carro X, mas no momento eu consigo comprar tal carro, né? Então, assim, é a gente ir ajustando e percebendo que não é porque o outro está vivendo X coisa, ou porque tinha um protocolo que tinha que ser seguido lá atrás, que qualquer uma dessas coisas é a regra para sua vida. A sua vida vai acontecer de acordo com o que é possível para você fazer e o que faz sentido para você construir dentro da sua realidade. Eu conheço pessoas que trabalham com o que amam, e isso é imprescindível, e também tem pessoas que não ligam de não trabalhar com o que amam, desde que elas tenham condições para fazer o que elas amam, né? Sei lá, um esporte, viajar. Então, não existe
esse protocolo que foi nos ensinado. E não é porque existe métodos que as pessoas vendem hoje em dia na internet, ou as pessoas estejam vivendo coisas muito diferentes do que você está vivendo, que é isso que você tem que passar na sua vida para ser uma pessoa válida, para ter uma história para contar. Então a crise existencial ela vem desse lado de assim, eu não sei para que rumo eu vou. E a ideia é que a gente te ajude a justamente ouvir você mesmo. Porque o rumo da sua vida e o rumo que as coisas podem levar e o caminho que você quer construir é único e exclusivamente seu. A crise existencial vem da gente estar completamente desconectado de quem a gente é e perdido nisso. Então, se você está passando por isso, conhece alguém que esteja passando, eu acho que é bacana a gente ter essa paciência, esse cuidado e entender que é muito maior do que só o estar estagnado, o estar em crise, né? E a gente ir pensando e olhando para as nossas possibilidades. Então, tentando, na medida do possível, evitar essa comparação, evitar essa dimensão de que a gente deveria estar vivendo algo. Para olhar e falar assim, poxa, o que eu quero e o que eu consigo viver hoje? O que eu consigo ir construindo dentro da minha realidade, mesmo que seja nada convencional, porque a vida é sua, né? A construção do que você quer para você e a sua realidade é só sua. Então, ninguém tem o direito ou a régua de como as coisas devem ser para você. Encontrar o sentido do que você quer para sua vida, de como as coisas se organizam para você, é o que faz a crise existencial diminuir e às vezes ir embora. Então, eu sei que é um papo muito complexo, muito profundo, mas eu gostaria de deixar o meu carinho para quem está passando por isso, e a ideia é que a gente possa te lembrar quem você é e o que é possível e o que você quer para sua vida, né? E quais são as coisas que estão te limitando hoje de alcançar isso. E como a gente pode ir trabalhando e organizando para que a gente faça o que faz sentido para você e não aquilo que o outro ou que a sociedade diz que você precisa ou deve alcançar.